Olá, este é o Conexão. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, somente no primeiro semestre de 2017 chegaram cerca de 9 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes ao Disque 100. Em todo o ano de 2016 foram aproximadamente 15 mil casos. Para especialistas, uma das formas de evitar novos casos é ensinar a autoproteção aos pequenos. E baseado neste raciocínio, o canal Futura lança hoje a série Que Corpo é Esse? Agora no Conexão, nós vamos falar sobre esta iniciativa com a ajuda da Lídia Rodrigues, que é coordenadora da Equipate Brasil, e de Carolina Arcari, que é pedagoga e mestra em educação sexual. Meninas, muito obrigada por participarem com a gente. É muito legal a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui para o futuro, anunciar aqui no Conexão. Estou muito animada para descobrir aqui mais um pouco. Adoro conversar com a Carol, que já esteve aqui com a gente. E fora do ar, já estava conversando com a Lídia. Muito bacana também. Acho que você vai gostar desse bate-papo. Fique com a gente, viu? Vamos começar falando sobre essa questão da autoproteção, Carol. Não é um aspecto muito divulgado essa autoproteção, né? No que consiste você munir as crianças e adolescentes de informação? Exatamente, fornecer as ferramentas necessárias, né, para que elas tenham as informações, para que a gente denome essas violências que estão no dia a dia de muitas dessas crianças. Então, a informação de acordo com a faixa etária, dando esse panorama para a criança do que pode acontecer com ela, e não só na perspectiva negativa, não é simplesmente falar sobre violência sexual, mas também informá-la sobre o corpo, que ela é dona do seu próprio corpo, que é possível ela pedir ajuda. Então, toda essa educação, numa perspectiva positiva, que a gente também pode chamar de educação sexual, né? Para que ela construa a sua identidade, a sua autoimagem corporal da forma mais positiva possível, isso é chamado de autoproteção. E você está falando sobre o corpo, Lídia, e eu gostaria de começar sobre isso. As crianças não têm os tabus que a gente tem, né? Talvez ensinar a educação sexual para a criança não seja esse bicho de 7 cabeças, porque a gente é que está cheio de tabu, não é mesmo? Porque os tabus com relação à sexualidade, eles são aprendidos, né? A gente vai aprendendo isso e as crianças, elas não têm isso, elas não têm uma visão erotizada sobre o corpo. Então, falar com uma criança sobre o corpo dela, as funções de cada parte, o que isso, quais são as sensações que as partes do corpo podem provocar nela, em que circunstâncias uma pessoa pode tocar ou não nessas partes do corpo, na verdade não é um problema para a criança, né? Às vezes os adultos é que erotizam o corpo. É um problema para os adultos, não conseguem, às vezes, né? Lidar com isso. É complicado, né? Agora, Carolina, vocês participaram como consultoras também pela Equipate, né? Consultoras produzindo essa série, o Que Corpo é Esse? Como é que foi o processo? Você estava dizendo que você participou desde o iniciozinho lá do roteiro até, né? Isso, da construção do roteiro. Eu fico muito honrada de ter participado disso e inclusive, quero parabenizar o Futura, porque é um material de grande qualidade e pensando nessa comunicação direta com a criança e com o adolescente. Então, foi um grande prazer, assim, participar de toda essa parte de roteiro, entender e dividir com uma grande equipe quais são as maiores dúvidas das crianças, quais as dúvidas até dos educadores e pais em relação a como essa criança descobre o mundo, né? Não só a criança e o adolescente vão aprender com esses episódios, mas também os adultos que cresceram nesse silêncio em relação à sexualidade e vão perceber que sexualidade é algo muito maior do que o senso comum pensa que está relacionado com a relação sexual. Sexualidade é a identidade descoberta do corpo, sentimentos, emoções, a relação consigo e com o outro. Uma parte muito importante da humanidade, né? Da nossa humanidade. Exato. Né? E eu acredito que a animação, Que Corpo é Esse, traz exatamente essa dimensão, sabe? De mostrar essa descoberta de mundo, falar honestamente e dar para a criança e adolescente a dimensão do que é a vida e principalmente como se proteger das violências. Agora, Lídia, existem muitas ferramentas desse tipo disponíveis assim pela internet, por exemplo? Porque hoje em dia tudo que a gente busca informação, a gente vai lá, dá uma olhadinha em buscadores e tal. Existem ferramentas assim práticas como a série Corpo é Esse? Então, não existem tantas ferramentas assim. Existem algumas iniciativas, tem muito mais coisa escrita do que no audiovisual, né? E aí, essa é uma das grandes questões, porque se você não tem uma ferramenta de diálogo e de trabalho, fica muito mais difícil, né, fazer com que a criança ou adolescente entenda porque
ali tem uma linguagem muito mais específica. Tem que falar a língua dela mesmo, né? A gente está falando aqui do Que Corpo é Esse, que é maravilhoso, que é bonitinho e tal. Você deve estar pensando, gente, mas como é que é esse negócio? Então a gente vai te mostrar um trechinho da série Que Corpo é Esse, que estreia hoje aqui no canal Futura. Vamos assistir. Lá, 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 formiguinha toma banho. Papai, por que o Ariel tem pipi? Ué, as pessoas nascem diferentes, filhinha. Umas com pipi, outras com pepeca. Você também tem pipi, eu já vi. É, que nem o Ariel. E você tem pepeca, que nem a mamãe. Epa, deixa o pipi do seu irmãozinho aí, quietinho. Mas eu quero mexer. Nananina não. Cada pessoa cuida do seu próprio pipi ou pepeca. Como o Ariel é bebê, eu que tô lavando o pipi dele. Mas você não é crescidinha já? Só. Então, você já pode lavar sua pepeca sozinha. Não precisa da ajuda de ninguém, né? Outras pessoas só podem mexer no pipi ou na pepeca para cuidar. Se estiver dodói, para limpar, depois de fazer xixi, cocô ou na hora do banho, como eu tô fazendo com o Ariel agora. Eu lavo a minha pepequinha, porque sou crescidinha. Lá, 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 lá. Isso mesmo. E se outra pessoa quiser mexer na pepeca ou no pipi e não for para cuidar de dodói ou limpar, você vem e fala pra mamãe ou pro papai, tá bom? Tá. Opa! Ih, tomei um banho também. Aí a gente viu, é muito bonitinho, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu trabalhei aqui no Futura, mas eu achei muito bonitinho mesmo, assim, e muito colorido, né? Muito claro o diálogo e tal. Falando sobre educação sexual, essa descoberta, as crianças, elas costumam trazer essas questões, tem uma idade mais específica, ou justamente acontece quando elas percebem essas diferenças, por exemplo, na genitália delas? É importante a gente falar que a educação sexual, ela acontece dentro da educação global, né? Ela não é uma disciplina, muitas vezes as pessoas acreditam que ela só acontece quando está lá na escola, programada no currículo. Não, a educação sexual ela se dá no dia a dia e a tentativa dessa animação, né? E eu também como profissional, é que as pessoas entendam que falar sobre o corpo, falar sobre autoestima, responder as perguntas da criança, tudo isso é educação sexual e ela deve se dar de forma contínua. A criança, ela tem dúvidas antes de desenvolver a linguagem. Mesmo que ela não faça perguntas, né, como apareceu ali as personagens, na hora do banho, ela com o olhar já está perguntando para os pais, para a professora, seja na creche, de ver um colega que às vezes vai no banheiro e faz xixi de pé e tem gente que faz xixi sentado. Por quê? Então, antes até da linguagem, a criança já tem essas dúvidas que fazem parte do mundo, da vida. Sexualidade é a própria vida. Então, essa informação, ela pode ser dada para a criança no dia a dia, nesses momentos, durante o banho, a troca de fraldas, né, quando a criança está brincando, todo momento é momento de falar sobre na verdade, educação dá a sexual. impressão de que é importante você perceber essa criança e muni-la de informação quando ela pedir, né? Vamos trazer para esse bate-papo a Fabiana Gorenstein, que é representante do Unicef. A instituição também foi um dos parceiros aqui do canal Futura na criação do série Que Corpo é Esse? Olá, Fabiana. Oi, gente, boa tarde. Tudo certinho? Muito obrigada por participar com a gente, tá? Imagina, o prazer é meu. Você pode explicar pra gente como é que foi a participação do Unicef na criação do Que Corpo é Esse? Claro, esse é um produto que a gente tem muita satisfação, né, e muita alegria de poder finalmente soltar no ar. O Futura, a Childhood e o Unicef já são parceiros de longa data nesse tema do enfrentamento à violência sexual. E uma das coisas que a gente percebeu nessa nossa trajetória de parceria é que faltava um produto que conversasse diretamente com crianças e adolescentes. Até então, a gente tinha se restringido a falar com os adultos sobre o enfrentamento da violência sexual. E faltava, né, alguma coisa, alguma ferramenta que possibilitasse esse diálogo direto com crianças e adolescentes, obviamente mediado pelos adultos, né? Mas assim, que fosse direto com eles para dizer, este é o seu corpo, assim, o seu corpo merece respeito,
essas são as suas partes íntimas, né, a sua genitália, ela merece respeito e você tem todo o direito de se desenvolver no seu tempo. E é um pouco isso, né, que a série tenta responder, tenta apoiar que esse diálogo se dê de uma forma direta, segura e protegida entre adultos, crianças e adolescentes. A gente pode dizer que é uma forma mesmo de prevenção, Fabiana, já que existem tantos casos, a gente já trouxe até alguns números aqui do Ministério dos Direitos Humanos, mas assim, o número de casos, muitas vezes a gente conhece pessoas que passam por isso. Esse tipo de ferramenta realmente é para prevenir novos casos, na sua opinião? Olha, é claro que o fato de uma criança e um adolescente, né, elas terem uma consciência maior do seu corpo e dos direitos que acompanham e que protegem aquele corpo da violência, faz com que a gente possa considerar essa ferramenta uma ferramenta de proteção. No momento em que eu me conheço, né, eu me respeito e eu posso exigir respeito, eu também posso procurar ajuda quando uma situação acontece. Então, para a gente, ele é mais que uma ferramenta de prevenção, porque ele tem informação, né, sobre quem nós somos, como é que a gente se constitui, como é que a gente se desenvolve, mas ela também tem um pouquinho, né, em um dos episódios finais, informação sobre os canais de ajuda quando a violação já acontece, né? Eu não quero dar um spoiler, não quero estragar a surpresa. Por favor, não dê spoiler, é verdade. Não quero fazer isso, né? Então, assim, mais para o final da série, a gente tem uma circunstância que acontece com uma determinada personagem, e essa determinada personagem precisa ativar a rede de proteção. E aí a gente dá um passo, né, da prevenção para também conseguir compartilhar informação sobre os canais de denúncia. Ai, muito bacana, Fabiana. Estamos todos muito curiosos aqui, né, pra gente ver, curiosas, né, pra gente assistir a série. Eu quero muito agradecer a sua participação, representando aqui o Unicef no Conexão, tá bom? Muito obrigada e eu deixo um beijo para a Lídia e para a Carol. Obrigada, beijo, Fabi. Beijos dados, vamos continuar a nossa conversa aqui. Meninas, como é que a gente faz para explicar os limites de afetividade, né? Porque é claro que existem adultos que são mais afetuosos, né? Como que a gente explica para uma criança que não é todo tio, toda tia que vai te abraçar que está querendo fazer algum mal para vocês? Qual que é a sua opinião, assim, para você explicar esse limite para as crianças? Eu acho que uma primeira coisa é a gente ensinar as crianças que elas podem dispor do próprio corpo e que elas podem dizer não a um afeto que não seja do interesse dela, que não esteja, né? que ela não se sinta, né, confortável, uhum, que ela não queira, né? Eu acho que esse é um passo muito importante, né? Uma outra coisa também é o que eu acho que é muito importante a gente falar para as crianças conhecerem as suas emoções, além de conhecer o seu corpo, né? Muito importante conhecer cada parte do corpo, qual a utilidade, quem pode ou não pode tocar, mas também conhecer suas emoções, quando se sente desconfortável, conseguir nomear essas emoções e conseguir também ter uma pessoa de referência que ela confie e que ela possa falar quando algo a deixa desconfortável. Essa questão da pessoa de referência eu acho que é interessante, né? Assim, muitos responsáveis, mães e pais, muitas vezes se sentem muito desconfortáveis com o assunto da educação sexual, com a sexualidade, e acaba não conversando sobre esse aspecto com suas crianças, né? Os seus pequenos. É importante que também seja um processo de conscientização dos adultos, né? Exatamente. Porque o senso comum entende muitas vezes que a violência sexual ela só se configura quando existe o contato físico, que poderia ser um estranho, que pontualmente pega a criança e comete uma violência que é percebida fisicamente. Não é assim, né? A violência sexual é um processo de sedução, muitas vezes envolve uma pessoa conhecida. Os dados mostram que a maioria acontece em ambiente intrafamiliar. Então, acredito que o primeiro passo para familiares, para a escola, para outros profissionais, é desconstruir esses mitos, entender exatamente como é que é o fenômeno da violência sexual e perceber que com uma linguagem simples, com orientação diária, com um comentário de algo que apareceu na TV, é possível dar notícias para a criança e sempre falar o que é parte íntima, quem pode ou não pode cuidar das questões de higiene e saúde. Uma coisa que funciona muito, né, Lídia, é falar que o afeto, a troca de carinho, quando ela é saudável, ela nunca acontece em segredo. Porque normalmente o abusador ele pede esse segredo e ele progressivamente vai fazendo a criança se calar. Então falar sobre isso sempre e se mostrar disposto a auxiliar a criança. E eu não posso deixar de dizer que uma educação compreensiva e por meio do diálogo deixa a criança menos vulnerável. Uma criança que apanha como forma de educação, quando ela sofre violência sexual, ela tem medo de contar
com medo de apanhar, além de ter sofrido o de abuso, ser punida, né? ainda ser punida porque ela se sente culpada. Então, essa educação compreensiva, esse canal de diálogo, manter sempre aberto, é extremamente protetivo. Eu queria que a gente continuasse a nossa conversa agora contando com as informações também do Itamar Gonçalves, que representa a Childhood Brasil, que também é parceira na produção do Que Corpo é Esse? Olá, Itamar, você me escuta bem? Estou escutando, é um prazer falar com você. Ah, que ótimo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz no início da conversa com o Unicef. Eu queria saber qual que foi a parte do Childhood. Explica para a gente qual que foi a parte de vocês nessa parceria. Olha, essa parceria ela já é longa, né? Desde a primeira série, no Que Exploração é Essa, passando pelo Que Abuso é Esse, e agora com Que Corpo é Esse. E a gente, na verdade, ajudou na ideia de a gente trabalhar esse tema da prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Buscando os parceiros nacionais que já vinham desenvolvendo ações. Então, a primeira oficina, a gente teve a oportunidade já de contar com a própria Carolina Arcari, né, do Instituto Cores, trazer o pessoal do CREAS lá de Londrina, mais a Marilena Vilela do Instituto Capra, para pensar nesse conceito de prevenção, que é algo que nos já chama muita atenção desde a primeira série do Que Exploração é Essa, que é trabalhar a prevenção, mas nessa dimensão primária, né? Porque até agora as séries que nós conseguimos atuar, ela estava muito voltada para os profissionais que atuam, principalmente aqueles profissionais da rede de proteção e atenção a crianças e adolescentes. Então, desde 2010, né, ou 2011, a gente vem pensando nessa dimensão de trabalhar a prevenção primária, ou seja, aquela abordagem que pretende prevenir, de fato, violências, em especial a sexual, mas antes que ela ocorra, né? E quando você diz a prevenção primária, você está também se referindo a essa autoproteção, Itamar? Exatamente, porque legal. Não acontece, não existe em nosso país uma política de prevenção, né? Uma política de Estado de prevenção. Então, o que nós vamos encontrar são iniciativas isoladas, seja lá em alguns municípios, seja de programas ou projetos bastante específicos ou publicações, né? Entendo. Mas pensar uma política, a gente não tem uma política de Estado que pense na prevenção. Então, agora, quando a gente estava falando agora de prevenção primária, autoprevenção, e você conversando com a nossa equipe de produção, falou sobre a prevenção secundária também, né? Depois de ações como a Que Corpo é Esse, como é que funcionam as prevenções secundárias? Exatamente, porque a prevenção secundária é uma abordagem que está centrada, né, nas reações mais imediatas da violência. São os cuidados, né, logo após a ocorrência dessa violência e a partir do momento que é revelada, né? Da mesma forma, a prevenção terciária, que pode ser uma escuta prolongada ao longo dos anos, uma escuta terapêutica, por exemplo, ou os cuidados médicos, ou no campo da saúde com crianças e adolescentes. Agora, essa prevenção primária é que, de fato, é bastante inovadora e a gente conseguiu, né, e está bastante feliz com o resultado, como as meninas disseram, dessa série do Que Corpo é Esse. E o fato de ser audiovisual deve ser interessante também como ferramenta, já que hoje a nossa sociedade é totalmente visual, né? Totalmente audiovisual, né? Exatamente, mas esse projeto ele é bastante diferente porque a ideia, se nas séries anteriores nós trabalhamos com foco nos adultos, né, para poderem trabalhar com crianças e adolescentes, a nossa expectativa é que esse material ele possa dialogar com crianças e adolescentes diretamente. Então, se essa prevenção, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes implica, na verdade, em reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos, né, sexuais, né, ao mesmo tempo em que tem aí um caráter ético, né, que é a responsabilidade do adulto proteger crianças e adolescentes. Como a maioria das ocorrências elas estão ocorrendo na família, né, ou praticamente dentro dos lares. Por quem deveria fazer a proteção, né? Exato. Então, é importante que nesse material a gente possa, de fato, conseguir dialogar
diretamente com crianças e adolescentes. Tá, né? ótimo. Itamar, eu agradeço muito sua participação. Volte sempre aqui ao Conexão com mais informações. Quanto mais informações a gente puder dar para as nossas crianças e adolescentes, melhor, né? Eu que agradeço, um prazer estar com vocês aí. Obrigada. A gente está chegando aí nos minutinhos finais da nossa conversa. Nós estamos falando muito sobre prevenção, né? Sobre como cuidar, como empoderar nossas crianças e adolescentes, mas não dá para ignorar todos os casos que acontecem, né, no Brasil. E eu queria que a gente usasse essa parte final da conversa para a gente poder falar sobre isso. O que deve ser feito pelo responsável que recebe essa informação? Olha, meu filho, minha filha passou por uma violência sexual. Quais são as primeiras atitudes que esse responsável deve tomar para cuidar e recuperar essa criança, né? Então, eu costumo dizer que isso depende muito da situação de violência, né? A primeira coisa que o responsável deve fazer é acolher essa criança, entender como é que ela está se sentindo, né? Procurar as organizações responsáveis, né? Fazer uma denúncia formal no conselho tutelar. Se a criança precisar de cuidados de saúde, se essa violência ela recorrer, esse cuidado ele tem que ser priorizado, né? A criança ela vai precisar passar por um processo de atendimento terapêutico para conseguir elaborar aquela experiência e não ter tantos danos na vida, né? Então, tem algumas coisas que é muito importante que esse responsável faça, mas, sobretudo, a escuta e o acolhimento inicial, elas contam muito para como a situação se desdobra, né? E você quer adicionar, Caroline? Eu acho que é muito importante também a gente desconstruir esse mito de quando é a hora de fazer denúncia, né, Lídia? Que muitas pessoas... Existe isso? Uma espera, talvez? Uma espera, o medo de... E se a criança não está falando a verdade? Existe muito esse mito da desconfiança e de querer ter certeza. Não, mas é só uma suspeita. E é importante que as pessoas saibam que o Estatuto da Criança e do Adolescente orienta que todo cidadão que suspeitar, ou profissional, né, de educação, profissional que está sempre lidando com a criança, de saúde, quem está nas creches, a hora que suspeitar, já pode fazer a denúncia, já pode relatar ao Conselho Tutelar ou pelo Disque 100, porque a função de verificar, né, a veracidade disso não é do familiar, não é da escola, desses profissionais. Então, fazer a denúncia é a partir da suspeita. Tá? Então, raramente a criança mente. De todos os casos, a porcentagem é mínima. Então, o primeiro passo é acreditar na criança. Eu acho também que não pode ter medo do clima tenso que pode se colocar dentro de uma família que passa por uma situação dessa, né? Acho que acredito que a segurança da criança deve ser a prioridade, né? Lugar, porque o clima tenso já está. Já está, mesmo que pelo menos para a criança. Se ela está enfrentando a violência sexual, esse clima tenso já existe, né? E tem também, né, Lídia, todos os organismos que vão apoiar, atender essa criança, o encaminhamento, para que tudo isso seja lidado da melhor maneira possível. E é muito bacana a gente estar falando sobre esse assunto hoje, né? O lançamento do Que Corpo é Esse? Dia 18 de maio é Dia Nacional da Violência, de enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes. É um dia muito importante e a gente está trazendo todas essas informações aqui, primeiro, para que novos casos sejam evitados. A gente não quer que nenhuma criança nossa brasileira ou não ou fora do Brasil passe por uma situação como essa e que quem passou passe por um processo de recuperação, de que receba muito amor e consiga ter uma vida plena, né? Porque é possível a pessoa passar por um trauma desse e ter uma vida plena. Eu quero mostrar onde a gente consegue mais informações além do futuro. A gente tem o site da Caroline Arcari, que é o carolinearcari.com.br. Lá tem muitas informações sobre esse assunto. Ainda tem essa foto belíssima de Caroline logo de cara ali, né? Querida, obrigada. Então, mais informações sobre educação sexual, você consegue ter ali dicas, né, Carol? Também. Você usa também muitos vídeos, né? Sim, tem bastante. Vídeos que você faz, e né, tem também. Vários projetos, inclusive material gratuito para download, que é o Pipi Fifi, que é tão conhecido. Sim. As pessoas podem fazer download de atividades, jogos de tabuleiro, então tá tudo à disposição para utilizar mesmo. Ó, que ótimo, mais ferramentas aí para você. E também temos o site da Equipat, né? O que a gente encontra lá no site da Equipat? equipatbrasil.org.br. Então
Tem pesquisas, tem alguns dados, tem como a rede se organiza, porque a rede Equipate ela é uma rede com 28 organizações não governamentais no Brasil e se articula com uma rede internacional que enfrenta a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, todas as nossas produções a gente disponibiliza também na nossa página web. Dá para encontrar informações de como denunciar também? A gente consegue informações ali? Em alguns materiais, sim. E tem sempre o Disque 100 também, Sim. que é um número referência aí para quando você passar por alguma situação parecida, precisou de ajuda, Disque 100, viu? Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Voltem também. Sempre. A série Que Corpo é Este estreia hoje aqui no Canal Futura às 8 da noite, daqui a pouquinho. Não perca. E se você perder por algum motivo, você pode sempre acessar o nosso Futura Play, que guarda todos os episódios, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. E se você também quiser rever essa entrevista ou outras, é só acessar também o futuraplay.org. Um beijo, obrigada e até a próxima.